Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Amém, irmãos. Vamos, a gente tem estudado o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, desde o ano passado, mas hoje a gente vai dar uma pausa no estudo da carta aos Hebreus. Eu conversando com o Felipe e com o Ricardo mês passado, e como a gente está no mês comemorativo da Reforma Protestante, né? Dia 31, na terça-feira, a gente comemora 506 anos da Reforma Protestante. Eu falei com o Felipe, pedi autorização para o Felipe e o Ricardo, o que eles achavam, para a gente falar um pouco sobre a Reforma Protestante. Não especificamente sobre a Reforma, mas sobre os sinos de Dort, que foi algo que aconteceu 100 anos depois, 101 anos depois, né? Todos os irmãos que são membros da igreja, e alguns estão passando pela confissão de fé. A nossa confissão de fé é uma confissão que reconhece como símbolo de fé os slogans da Reforma: somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, só Deus deu glória, e também reconhece os 5 pontos do calvinismo como a melhor interpretação sobre a doutrina da salvação, né? Nossa igreja reconhece esse símbolo de fé, os 5 pontos de calvinismo, como a melhor interpretação para a soteriologia ou a doutrina da salvação. Vou usar a confissão de fé, né? Meu estudo nesse período desse um mês, eu revi um pouco a confissão de fé. O próprio Felipe está fazendo uma revisão na confissão de fé da igreja, acrescentando mais detalhes sobre os 5 pontos do calvinismo, alguns detalhes históricos também. E eu usei também o livro do John Piper como referência. Esse livro aqui é mais devocional, que ele fala sobre os 5 pontos. E o material mais denso que eu usei é o material sobre as antigas doutrinas da graça. É um autor brasileiro. É um material também que eu vou usar para esse estudo. Também eu vou usar o material, a exposição do pastor Marcos Granconato. Ele fez uma exposição na igreja do Paulo Júnior, Aliança do Calvário, onde ele expôs por vários dias o sino de Dort. Então esse material que eu vou usar. Qual que é o meu propósito? Meu propósito é apresentar para os irmãos os 5 pontos, a gente analisar cada ponto, ver os textos bíblicos e cada ponto fazer uma aplicação para a nossa vida e repensar sobre esse texto. Meu não objetivo é fazer uma defesa dos 5 pontos. Então eu não vou usar o argumento contrário aos 5 pontos, né? Eu não vou analisar os textos que os arminianos, né, que é outra teologia, que é a predominante das igrejas evangélicas, usa. Eu não vou analisar esse texto, não vou fazer exegese desse texto, né? Depois, no grupo da igreja, eu vou compartilhar com os irmãos a série de pregações do pastor Marcos Granconato, e lá ele faz uma exposição, uma defesa, ele apresenta os textos, faz a exegese do texto, que são contrários, né? Textos que o calvinismo tem que lidar, textos difíceis que temos que lidar, mas há uma resposta, né, específica para cada texto. Sendo assim, vamos lá. A Reforma Protestante. Quando começou a Reforma Protestante? Começou com esse monge agustiniano chamado Martinho Lutero, na Alemanha, quando ele afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse foi o chamado estopim da Reforma, né? A partir disso, deu início à Reforma. As 95 teses de Lutero eram uma defesa, um chamado ao debate contra as indulgências, que é aquele pagamento para livrar o seu ente querido do purgatório, desse lugar intermediário. Isso aconteceu dia 31 de outubro de 1517, né? Agora, terça-feira, a gente comemora 506 anos atrás, Deus usou a vida de Lutero para iniciar a Reforma Protestante. No ano passado, todo ano, a gente revê isso com o pastor Felipe. O ano passado, não sei se os irmãos lembram, mas eu lembro, o Felipe falou sobre esse termo latim, Ecclesia reformata et semper reformada est. Uma igreja reformada está sempre se reformando. E ele falou que a igreja, no decorrer da história, ela teve desvios. E tem desvio até hoje. A igreja precisa voltar novamente para a Escritura, né? É uma volta constante, individual, ele aplicou isso. A gente tem que voltar a nossa vida para a Escritura individualmente, e a nossa igreja sempre tem que voltar para a Escritura. Porque a gente tem uma tendência para o desvio, né? A igreja tem uma tendência para o desvio doutrinário. Mas o meu foco não é isso. Mas 100 anos depois, começou a haver alguns desvios doutrinários, e a igreja precisou voltar para as Escrituras e rever se de fato aquilo que estava sendo apresentado pelos discípulos, os seguidores de Jacobo, os armínios, se fazia sentido. Uma breve introdução histórica. Eu não vou dar uma introdução histórica muito assim profunda para os irmãos, porque envolve também questões políticas, envolve um tempo domínio da Espanha.
Então, essas questões, o pastor Marcos Ganconato, ele detém mais quase 4 horas nessas questões. Então, é uma introdução bem resumida. O que foi o Sino de Dort? Né? Também conhecido como Sino de Dordrecht. Essa palavra Dordrecht é uma cidade que está na Holanda, antigamente chamada de Países Baixos. A abreviação ficou Dort. Então, esse sínodo, essa assembleia, essa reunião, aconteceu nessa cidade de Dordrecht. Por isso que foi conhecido como Sínodo de Dort, ou Assembleia em Dort, Reunião em Dort. Foi um importante concílio da Igreja Reformada que ocorreu na cidade de Dordrecht, nos Países Baixos, hoje é a atual Holanda, de 1618 a 1619. Esse sínodo foi convocado para abordar e resolver a controvérsia teológica dentro da Igreja Reformada, especialmente em relação às doutrinas do teólogo chamado Jacobus Arminius, ou Jacó Armínio. Os seus seguidores, os remonstrantes, aqueles que protestavam, eles queriam que a Igreja Reformada fizesse uma reformulação da sua doutrina e revisasse, de fato, aquela apresentação dos 5 pontos arminianos estavam corretos. As doutrinas que questionavam algumas das doutrinas calvinistas. O que aconteceu? Assim, para os irmãos, formar os irmãos. Jacó Armínio foi um excelente teólogo. A própria igreja que ele pastoreava, a paróquia que ele pastoreava, dá bom testemunho. Era um cara que amava o Senhor, um cara extremamente piedoso. Né? Ele foi discípulo de um sucessor de Calvino, Teodoro de Beza. Ele estudou em Genebra. Então, o próprio Jacó Armínio era um discípulo, era um seguidor de Calvino. Ele reconhecia Calvino como um excelente exegeta. Calvino foi, na história, um dos maiores estudiosos da Escritura. Ele comentou quase a Bíblia toda. Um cara totalmente piedoso. E Jacó Armínio também era piedoso. Só que ele começou a não concordar com Calvino no ponto da doutrina da salvação. Qual que era o papel do homem? A questão é, qual que é o papel do homem na salvação? Para Calvino, o papel do homem ele é totalmente passivo. Deus é soberano e ativo na salvação. Agora, Jacó Armínio, ele começa a querer dar poder e participação para o homem na salvação. Ele começa a perceber que o homem tem uma participação maior do que a Escritura apresenta. Ele começa a analisar o texto e começa a ensinar isso. O próprio Jacó Armínio, ele foi professor numa faculdade lá na Holanda, Leiden, uma faculdade muito importante. Ele ensinava isso. Mas ele morreu sem o seu ensino ser revisitado pela Igreja Reformada. Então ele morreu sendo reformador, sendo um teólogo calvinista. Mas os seus seguidores posteriores, que acompanhavam, seus alunos, questionaram isso mais profundamente e pediram esse sínodo. Né? Eles queriam que esse sínodo acontecesse, eles achavam que eles estavam corretos na doutrina deles. A gente vai ver cada ponto, tá? Fica tranquilo sobre isso. Nas palestras do Marcos Ganconato, ele fala que a teologia arminiana é o filho, ele fala, da mistura da teologia reformada com a filosofia aristotélica. Por quê? O que é essa ideia? Naquela época, os calvinistas, os reformadores, foram muito influenciados pela filosofia aristotélica. Qual que é a ideia de Aristóteles, da época? Era que a gente não poderia ter mistério. Tudo teria que ter uma solução conclusiva. Ou seja, enquanto Calvino ele submetia ao mistério aquilo que não tinha uma conclusão biblicamente, aquilo que não era solucionável, ele submetia a adoração a Deus. Os reformadores se submetiam a Deus. Mas essa filosofia começou a falar que a gente não pode trabalhar com aquilo que é incompreensível. Tudo tem que ter uma resposta lógica. Aí os reformadores começaram a sair um pouco da escritura, igual o Marcos Ganconato, começaram a entrar no mato. Ele fala isso, começaram a entrar em lugar que a escritura se cala. Como foi os decretos de Deus? Deus levou em conta a queda ou não? Houve 2 decretos, um para salvação e um para condenação? Começou a entrar no mato. Começou a entrar naquilo que a Bíblia se cala. Por isso que o Marcos Ganconato acredita que Jacó Armínio ofereceu essa proposta de interpretação, porque o calvinismo foi muito longe. Né? E a Bíblia tem muitos pontos que se cala. A gente não sabe como funciona coisas que foi na eternidade decretado por Deus. E a gente tem que se calar em adoração. A gente não tem que colocar suposições. A gente tem que se render em adoração. Isso cabe ao Deus triuno que decidiu na eternidade. Isso foi um ponto. Então, sabendo disso, irmãos, Jacobus Armínio foi um crente piedoso, tá? Aí.
a teologia dele, mesmo que equivocada, do meu ponto de vista, e por maioria dos reformadores, ele foi um crente muito piedoso, que amou o Senhor. Né? Embora essas doutrinas com certeza não se originam em João Calvino, elas foram destacadas e ensinadas novamente por ele no tempo da Reforma. Interessante. Não foi João Calvino que começou a ensinar a predestinação. Se você olhar lá, o próprio Agostinho de Hipona, no IV século, já teve debates com um homem chamado Pelágio. O pelagianismo, sim, é uma heresia, que ele anulava o pecado herdado, ele achava que o ser humano nasce e era bala. É uma heresia, pelagianismo. Mas o próprio Agostinho de Hipona, lá no IV século, já começou a falar da escravidão e da depravação total do ser humano, da incapacidade do ser humano de ir até Deus. Na verdade, o que Calvino fez é olhar para trás e subir no colo de gigantes, olhar para a interpretação das Escrituras, olhar para o que os apóstolos criam, olhar pelo o que o próprio Jesus ensinou. Muitas pessoas falam que foi Calvino que começou com a ideia da predestinação, equivocadamente. Calvino, nos seus escritos, ele falou pouquíssimo sobre a predestinação. Ele falou sobre vários assuntos. Esse homem foi extremamente piedoso. É um cara que comentou toda a escritura, um exegeta na língua original, tanto no hebraico como no grego. Um cara extremamente piedoso. Aquilo que ele não sabia falar, ele se falava, deixa para as próximas gerações. É um cara extremamente piedoso. Restou o Sino de Dort, em 1618 a 1619, reunido para resolver a controvérsia arminiana, remonstrantes. Qual que é a ideia? Por que os arminianos seguidores de João Calvino ficou chamados de remonstrantes? É que eles queriam contestar. Eles estavam contestando a teologia formal da igreja, a teologia majoritária da igreja. Eles queriam audiência. Eles queriam que a igreja reformada se reunisse e desse um parecer sobre aquelas 5 posições deles. Nas igrejas reformadas da Holanda. Formular essas verdades com grande clareza e detalhes minuciosos. Essa formulação oficial foi realizada por meio de um credo que representou o consenso de todas as igrejas reformadas desses dias, os chamados Cânones de Dort. Eles se uniram por um espaço de 6 meses, vários representantes, não só da Holanda, vieram da Alemanha, da França, e debateram por 6 meses. Né? Foi apresentado os 5 pontos dos remonstrantes, e eles debateram em cima desse ponto. Desses 6 meses foi formulado um documento chamado Cânon de Dort. Esse documento inicia-se os 5 pontos do calvinismo. Eles rejeitaram totalmente aquela proposta de Armínio e dos seus seguidores. E teve consequências. Como esse sínodo funcionava como júri, eles foram expulsos. Os remonstrantes, os seguidores de Jacó Armínio, foram expulsos, os professores foram expulsos, foram exilados, perderam as suas paróquias. Então houve consequências também jurídicas. Depois eles retornam. Pode ver que hoje a maioria das igrejas, quase a totalidade, ela segue a teologia arminiana, mesmo sem saber. A gente vai perceber isso. O Sino de Dort teve início em 13 de novembro de 1618 e terminou dia 9 de maio de 1619. Foi 6 meses de sínodo. Historicamente, seu acaso deve ser encontrado na controvérsia arminiana do século XVI e XVII. Nesse tempo, um homem chamado Jacó Armínio começa a ensinar nas igrejas reformadas da Holanda doutrinas contrárias à fé reformada e às escrituras. Na primeira parte do século XVII, em 1610, para ser mais exato, seus seguidores, conhecidos como o Partido dos Remonstrantes, redigiram 5 declarações de doutrina para apresentação de seus conceitos. Eles submeteram essas declarações a considerações da Igreja Reformada da Holanda, na esperança de que fossem adotados e aprovados. Então eles apresentaram e eles queriam aprovação, né? Um reconhecimento que de fato a interpretação deles da doutrina da salvação estava correta, mas não foi isso que aconteceu. Houve uma rejeição. Só no outono de 1618, o Sínodo Geral das Igrejas Reformadas foi chamada para considerar as declarações arminianas. Nesse sínodo estava presente não só delegados, representantes da Igreja Reformada da Holanda, mas delegados, representantes de todas as igrejas reformadas do continente europeu. Após as considerações cuidadosas, esses 5 pontos de doutrinas apresentados pelos arminianos foram achados em contradição com as Escrituras e rejeitados. Mas como resposta a essas declarações, nossos pais
no Grande Sínodo de Dort, apresentaram 5 doutrinas que eles consideravam a resposta das Escrituras às confissões e a posição dos arminianos. Essas doutrinas foram colocadas nos 5 canos de Dort e se tornaram conhecidas como 5 pontos do calvinismo. Então, houve uma resposta, eles formularam os 5 pontos do calvinismo, a gente vai ver 5 pontos, cada ponto, e foi a resposta e ele foi rejeitado. Totalmente rejeitado. Existe um documento chamado Cano de Dort, está na internet, qualquer um pode abaixar, são 30 páginas, eu li esse documento. É muito legal porque lá eles apresentam a rejeição. Não está na ordem da Tulip, que a gente vai ver hoje, mas eles apresentam argumentos de rejeição e apresentam os argumentos falhos dos próprios arminianos. Vamos lá. Os 5 pontos do arminianismo. Aqui é os 5 pontos do arminianismo. Aqui é Jacobus Arminius, né? Nada a ver calvinismo com calvície, tá? Porque senão era a foto aqui, ele é careca, o Jacó Arminius. Não tem nada a ver com calvície, tá? Os 5 pontos do arminianismo. Qual é o primeiro ponto aqui? Interessante que o próprio Jacó Armínio e Calvino nunca se encontraram, tá? Quando Calvino morre, Jacó Armínio, ele tem 4 anos de idade, tá? Então eles nunca se encontraram. O próprio Jacó Armínio admirava Calvino. Tá? Primeiro ponto aqui apresentado pelos seguidores de Jacobus Arminius. O livre-arbítrio. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece por meio da graça preveniente. Então, para os remonstrantes, também para Jacó Armínio, o homem, apesar da depravação total, porque, diferentemente do pelagianismo, que não acreditava na depravação e no pecado herdado, Jacó Armínio acreditava que o homem pecou e está totalmente depravado, ou parcialmente depravado. Mas essa depravação não feriu e nem anulou o livre-arbítrio. Qual que é a ideia de livre-arbítrio? Arbítrio é juízo. Então, para Jacobus Arminius e seus seguidores, o homem tinha a liberdade de escolher entre ser salvo e não ser salvo. Ele poderia ter uma resposta positiva para Deus. O livre-arbítrio é muito mal entendido pelas pessoas. Para nós, calvinistas, e para a Igreja Reformada, só existiu 2 seres humanos que teve de fato o livre-arbítrio. Foi Adão e Eva. Então, Adão e Eva foram criados totalmente perfeitos. Deus viu tudo que ele tinha feito, era muito bom, né? O homem tinha perfeita harmonia com Deus, perfeita harmonia com seu próximo, com a sua esposa Eva, perfeita harmonia com a natureza. O homem poderia escolher entre não comer ou comer do fruto. Ele poderia escolher entre pecar contra o Senhor, desobedecer a Deus e não pecar. O homem tinha o seu livre-arbítrio total. Ele não tinha influência externa nem interna. O livre-arbítrio é uma liberdade sem influência externa nem interna. É escolher contrário à sua natureza. Como o homem era bom, ele podia escolher fazer o mal. Para nós, só Adão e Eva tinham essa liberdade. Mas para Jacó Arminius, o livre-arbítrio foi conservado. Todo ser humano pode escolher entre ser salvo e não ser salvo. Ele pode escolher a Deus ou não escolher a Deus. Essa é a posição dos remonstrantes. Ele acredita que a depravação, ainda que seja, na visão dele, houve a depravação, ela foi parcial. Deus conservou essa liberdade do homem escolher a Deus ou não. Essa é a posição dele. Segundo ponto, eleição condicional. Deus elegeu homens que ele previu que teria fé em Cristo. Então a eleição deles é condicionada à resposta do homem. Então Deus, na visão deles, Deus olhou no túnel do tempo e viu lá que o Bruno teria fé. E a partir de Deus elegeu o Bruno. Então é condicional. Então Deus viu que o Bruno teria fé e Deus elegeu a partir dessa fé prevista. Só que tem vários problemas. Primeiro problema, biblicamente a fé é um dom de Deus. Tá. Outro problema, o tempo, o futuro, pertence a Deus. O futuro e o tempo não estão ausentes de Deus. É um problema que a gente vai ter que resolver. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Ou seja, para Jacó Armínio, Cristo morreu por toda a raça humana. Por todos os descendentes de Adão. Toda a raça humana. Então, Cristo morreu por pessoas que estão no inferno.
pessoas que estão condenadas hoje, pessoas que serão condenadas, Deus Cristo morreu por essas pessoas, segundo a visão de Jacobus, Armínio e seus remonstrantes. Graça resistível. O homem pode resistir à graça de Deus para não ser salvo. Então o homem é oferecido o evangelho, ele pode resistir. Fala, não quero isso não, isso é muito, eu não quero. Ele pode resistir. A oferta da graça é oferecida e o homem pode resistir. E por fim, o quinto ponto é uma ordem lógica aqui. O quinto, decair da graça. O homem salvo pode perder a salvação caso não persevere até o fim. No final, olhando para esses 5 pontos aqui, a gente analisa que a salvação é oferecida por Deus, mas cabe ao homem aceitar ou não. Então a gente vê que a salvação no arminianismo é uma salvação sinergista. O quê? O homem coopera com Deus. No final, o ponto decisivo está no homem, né? O homem que se salva. A apresentação é o homem que se salva. Mesmo que Deus providenciou hipoteticamente uma salvação, é o homem que decide. O homem que se salva. Né? Os 5 pontos do calvinismo. Aqui é a resumida, a gente vai ver ponto por ponto. Eu vou dividir em 2 etapas, tá, irmãos? Porque é muita informação. João Calvino, ele viveu de 1509 a 1664. Eles viveram muito pouco. Esses homens, eles viveram um tempo difícil. O próprio João Calvino teve várias enfermidades, várias doenças, né? Passou várias dificuldades na sua vida, perda de filha, né? Teve bastante dificuldades. Mas foram extremamente piedosos os dois. Primeiro ponto do calvinismo, depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Então, a depravação, enquanto para o arminianismo é parcial, para o calvinismo é total. O homem está totalmente morto e é impossível de fazer uma escolha de se salvar. A gente viu isso no sermão passado com o Filipe, né? Quando o Filipe conclui o capítulo 3 de Romanos, qual que é a conclusão? Tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Todos se desviaram. Todos. Segundo ponto, a eleição é incondicional. Quanto para Armínio, a eleição é condicional, para Calvino a eleição é incondicional. Não é uma condição prevista. Deus escolheu dentre todos os seres humanos, dessa raça caída que merecia a condenação, um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista. Nada. Não havia nada em nós para oferecer para Deus, uma oferta para ele falar, não havia. É puramente por graça. Terceira, expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente para os eleitos. Esse daqui é um dos pontos mais difíceis. Tem calvinistas de 4 pontos. Porque a lógica é essa. Cristo morreu por um determinado grupo de pessoas. Ele pagou. É um preço. Aqui é uma negociação. Foi pago. Né? Cristo ofereceu, cada gota do sangue de Cristo foi derramado por alguém, por um povo. Nenhuma gota caiu sem ter um objetivo, né? Sem ter uma eficácia. E o quarto, a graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo fé salvadora neles. Ainda que ele resista por um período de tempo, que a gente estava conversando no começo do culto, exemplo do próprio apóstolo Paulo, a gente vê uma resistência dele. Mas depois, quando Jesus decide quebrar o coração dele, aí não tem mais resistência. A fortaleza é derrubada, os olhos são abertos. E por fim, a gente viu no capítulo 6 de Hebreus, a perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim. E chegar ao céu, nenhum perderá a salvação. Tá? É interessante que, quando foi formulado isso posterior, a tulip que a gente vai ver, eles não colocaram uma vez salvo para sempre. Mas o chamado aqui é a perseverança. Porque um verdadeiro eleito vai perseverar. Ele vai dar frutos, de fato, se ele é um eleito de Deus. Vamos aqui. Esse debate, irmão, essa chamada controvérsia, gira em torno da soteriologia. Soteriologia é uma matéria da teologia sistemática. A palavra soteria é um termo usado para salvação. Logia é estudo. Então é o estudo da salvação. Então o debate é em torno sobre como funciona a ordem da salvação. Ordus salutis em latim. Como funciona a ordem? Qual que é o papel do homem na salvação? Para Armínio é um papel muito importante. O homem quase se salva a si mesmo. Só precisa de uma ajuda de Deus. Agora para Calvino não. O homem é alguém que precisa ser alcançado. A salvação do começo ao fim é de Deus. Então o debate não é sobre a Trindade, não é sobre a Escritura, é sobre esse ponto específico. Sobre a doutrina da salvação. O Sino de Dort produziu 5 pontos do calvinismo, chamado tulip. É um termo em inglês para tulipa. É aquela flor tulipa. E que são a resposta aos 5 ensinamentos específicos dos arminianos.
desses 5 pontos é que vem um acróstico, o acrônimo. Cada letra da TULIP é um ponto da doutrina calvinista. A gente vai ver aqui embaixo. A TULIP em português, que abrange a teologia reformada de uma forma simples e concreta. Tá aí tudo bem? Tá. Vocês sabem qual que é a flor dos arminianos? Vocês sabem? Hã? Margarida. Bem me quer, mal me quer. O sou salvo hoje, amanhã eu acordo, tô condenado. É dura essa teologia do medo, né? Mas vamos lá. Primeiro aqui, que é o T, depravação total. O termo é em inglês. Em português não deu acróstico aqui, não deu, né? Depravação total. O U aqui, eleição incondicional. O L, expiação limitada. O I, graça irresistível. E o P, perseverança dos santos. Esses 5 pontos também são conhecidos como 5 pontos do calvinismo ou doutrina da graça. Eu acho esse termo melhor, doutrinas da graça. Né? Vamos lá, primeiro ponto. A depravação total. Eu tirei os artigos na nossa confissão de fé, está bem resumido, tá? Toda a humanidade foi afetada, danificada e distorcida pela entrada do pecado no mundo. Isso não significa que o homem seja tão ruim quanto poderia ser, mas que todos os aspectos de nossa vida são afetados pelo pecado, de modo que estamos mortos em nossas transgressões e pecado. Confissão de fé da IBR aqui de Ramamata, da nossa igreja. Então, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. Toda a humanidade. Né? Todos vocês sabem que a Camila está grávida, né? Estou me sentindo um Abraão, pai de nações. E eu sei que o que está sendo gerado nela, o embrião que está sendo gerado, é totalmente depravado. Ele está morto em pecado. Então, a minha preocupação antes era outra, agora minha preocupação está sendo maior para me expor o evangelho para ele. Eu estou orando para ele crer no evangelho, para Deus eleger ele. Ele é um opositor a Deus. Ele odeia a Deus. Como eu odiava a Deus. Então, a humanidade foi afetada, danificada e distorcida pela entrada do pecado no mundo. Isso não significa, irmão, o Felipe falou isso no culto passado, irmão, isso não significa que o homem seja tão ruim quanto poderia ser. De alguma maneira, a graça comum de Deus, Deus privou o homem de ser tão mal como ele poderia ser. Né? Deus criou a graça comum na mente do ser humano, que é acusando, que é defendendo, as próprias leis sociais que restringem a nossa humanidade, a nossa maldade. Então, de alguma maneira, Deus restringe a maldade. Mas algumas pessoas, Deus tira o cabrecho, a corrente. Exemplo, o próprio Hitler. Né? O Hitler não é um anormal. Ele é o anormal de toda a raça humana. Tá? Todos nós somos potencial para essa maldade. Então, a depravação total, e você sabe disso. Se eu expor sua mente aqui nesse telão aqui, você sabe disso. Se Deus concedesse nos seus pensamentos aqui, Deus sabe que você é pior. Deus sabe, não adianta você ficar disfarçando. Aí Deus sabe, seu coração, sua mente. Então, todos os aspectos da nossa vida foram afetados pelo pecado. Nossa mente, nosso corpo, nossa alma, nossas motivações, nosso coração. Tudo foi manchado pelo pecado. Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado. Né? E moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Não está em nós. Nós se tornamos incapazes de vencer essa cegueira e essa rebelião contra Deus. Nós somos escravos do pecado. O próprio Jesus fala para os judeus, o pai de vocês é o diabo. Essa incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencermos nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. É o livro que eu tirei essa reflexão do John Piper. Vamos ler esses textos aqui para a gente trazer base, solidificar essa questão. Vamos lá. Primeiro, vamos ler Gênesis. Não vou ler todo o capítulo. Gênesis, a queda. Aqui é o início de tudo. Tudo que de ruim que você vê no mundo iniciou aqui, tá? Gênesis capítulo 3. Todas as guerras, as mortes, assassinatos, ódio, ira, o mal do mundo se iniciou aqui. Com o nosso primeiro pai e nossa primeira mãe. Eles eram o nosso representante, eram cabeça de raça. Gênesis capítulo 3, vamos ler.
Deixa eu ver os versículos que a gente vai ler. Vamos ler o versículo 17? Vamos ler o versículo 17. O homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então a queda aqui é apresentada que toda a criação se tornou maldita, se tornou maldição, se corrompeu toda a criação. A partir da desobediência de Adão e Eva, a terra, a natureza, tudo sofreu consequências do pecado. Vamos ver a expulsão, a partir do versículo 20. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem não só conheceu, o homem provou o mal se tornou parte do homem. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, expulsando-o do Éden, para cultivar o solo ao qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então Deus criou um jardim e pôs um homem ali. Depois da rebelião, Deus expulsa o homem de lá. O homem foi expulso desse relacionamento com Deus. O homem se tornou rebelde contra Deus. A gente vê no Gênesis 3 mandatos. O mandato social, a relação do homem com o seu próximo, era perfeito, Adão e Eva tinham uma harmonia perfeita. Um mandato cultural, qual que é o mandato cultural? Deus determinou para o homem, para Adão, cultive e guarde. Então o homem tinha uma perfeita harmonia com a natureza e o mandato religioso. Havia uma perfeita harmonia entre Deus e o homem. A queda corrompeu todos esses 3 mandatos. O homem se tornou totalmente depravado e rebelde. O homem tem medo da voz de Deus, o homem se esconde de Deus, o homem busca se cobrir de folhas. O arminianismo é essa tentativa de o homem tentar se cobrir a si mesmo, sem ser coberto por Deus. Depois disso, a gente vê a consequência, o homicídio. Caim mata Abel. A gente vê uma depravação cada vez mais evidente na raça humana. Quando a gente vê essas guerras, irmãos, e todas as guerras interiores que a gente vê, tudo começou aqui, tá? O estopim da nossa desgraça foi aqui. Tá? Adão era o nosso representante, ele caiu, todos nós caímos nele. Vamos lá ver a maldição humana aqui, Gênesis 8, a maldade humana, Gênesis 8, 21. Um pouquinho para frente, depois que Deus destrói aquela primeira humanidade com o dilúvio, poupando Noé e sua família, a maldade humana, Gênesis 8, 21. Diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Então Deus estabelece uma aliança com Noé e fala que não destruirá mais a terra com dilúvio. Essa aliança é o arco, né? O arco pós-chuva, que é o arco-íris, que representa essa aliança. E Deus atesta que o coração humano é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Então, eu lembro muito bem quando a Vicky era pequena, cara, quando ela bebê, quando ela fazia algum tipo de birra, queria morder, queria bater. Eu nunca precisei ensinar ela a ser isso. Eu não precisei ensinar ela a ser egoísta. Quando ela estava brincando com os amiguinhos, não queria dividir os brinquedos. Eu não precisei ensinar isso. É a natureza dela. Ao contrário, eu precisei ensinar ela a dividir. A própria natureza dela. Quando a gente fazia alguma coisa que ela não queria, que ela batia com a mão, ou que jogava o corpo para trás, isso é um sinal de rebelião. Está ali na natureza. Tá. Vamos ler também Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Esse salmo é o salmo de Davi. Logo após ele ser confrontado pelo profeta Natan, a gente sabe que o pecado de Davi, o seu adultério, também armar a morte de Urias, e ele tem essa confissão, esse salmo é uma confissão a Deus, e essa confissão revela a natureza do pecado, a corrupção humana, que a gente é essencialmente mal. Vamos lá, ler Salmo 51, 5. Davi fala: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então é a percepção do pecado. O pecado é algo que iniciou desde a nossa própria concepção. Né? A Camila está grávida e ela está concebendo um pecador, alguém que carece da graça de Deus.
do perdão de Deus. Muitas pessoas acham que o pecado é só um ato, mas o pecado é uma natureza anterior. A gente pratica coisas más porque a gente tem uma natureza depravada. Vamos ler também coração e corrupção. Jeremias 17:9. 17:9. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Essa doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é mais enganoso de qualquer outra coisa e sua doença é incurável. O coração aqui não é o órgão coração, mas é a natureza, né? O centro de todo ser humano é corrupto, é enganador, é enganoso. É uma doença incurável, né? Nossa disposição para maldade no nosso coração, o próprio Jesus vai testemunhar isso, a gente vai ver agora, Mateus capítulo 15, a nossa disposição, nosso coração é desesperadamente corrupto. Vamos ler Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 19. 15:19. Lê aqui. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. Aqui é o debate se os fariseus questionam Jesus se o seu discípulo não obedece à tradição judaica. E ele fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Ele fala o que está no coração do ser humano. São os maus pensamentos, o homicídio, adultério, a imoralidade sexual, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. Está no coração humano. Há uma disposição no nosso coração de quebrar a lei de Deus, né? Antes que a gente faça um mal a alguém, como um ato, está no nosso coração. Nosso coração ele é corrupto, desesperadamente corrupto, e nosso coração é cheio de homicídio, de adultério, de imoralidade sexual, de roubos e falsos testemunhos. Essa é a evidência do que nós somos. Leia Efésios, escravidão do pecado. Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o estado aqui, a palavra morto aqui é o termo grego para uma pessoa literalmente morta mesmo. Não sei se vocês com certeza todos nós já fomos num velório, né, numa cerimônia de velório. Eu desafio vocês a gritar ali para aquele morto levantar. Pode gritar, desesperar, bater, não vai levantar. É o mesmo termo usado aqui, tá? Esse é o nosso estado. Estávamos mortos em pecado. Não havia nenhuma... Estavam totalmente inoperantes, incapazes. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós estavam totalmente dominados pelo príncipe do poder do ar, por Satanás. A gente tinha total conformidade com ele. O próprio Jesus fala que nosso pai era Satanás. Não havia nenhuma conformidade com Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos, pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira, né? Então, a gente era escravo dos nossos pecados, escravo de Satanás, escravo do mundo. Nós merecíamos, por natureza, a ira de Deus. A gente era objeto da ira de Deus. Vamos ler lá, estado de rebelião, que o Felipe tem pregado para nós em Romanos, uma série em Romanos, ele falou isso, eu vou dar uma lida aqui de novo. Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 18, que é a conclusão do apóstolo Paulo. Isso aqui é o diagnóstico da humanidade, tá? O Felipe ainda pregando semana passada, falando sobre o diagnóstico da humanidade, ele viu que a gente ficou bem triste. Aí ele falou, não vou ler a outra parte. Mas esse é o diagnóstico de toda a humanidade. Vou ler para vocês. A partir do versículo 9, 3, 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, judeus? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Aí começa aqui.
Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Suas gargantas são túmulos abertos. Com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o diagnóstico do seu vizinho, o diagnóstico do seu vizinho de trabalho, do seu amigo de trabalho, o diagnóstico dos seus familiares. É o diagnóstico. O diagnóstico anterior a nós. Estavam totalmente corrompidos. Não há nenhum sequer, um justo sequer, ninguém entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. É o estado da humanidade. Vamos ler lá, condenação e ira. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 e 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18 e 36. Leia aqui o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, tá? É uma condição, né? A condenação não se dá pela resposta negativa. Quem nele crê, quem nele não crê, já está condenado a uma condição. Porque não crê no Filho unigênito de Deus. 36 aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Né? Existe uma nuvem, igual esses desenhos que tem uma nuvem que fica relampeando, cheio de trovejando em cima desses desenhos, está sobre todo o ser humano. Essa ira está sobre o ser humano. Pronta a ser derramada. A única maneira é a pessoa crer em Jesus porque essa ira foi derramada sobre Cristo. Então, irmãos, esse é o estado da corrupção da humanidade, tá? Vou ler para os irmãos aqui um artigo. Eu vou fazer um só, que isso aqui é o mais importante de todos os pontos, é o mais importante. Depois, próxima vez, a gente continua. Eu vou ler um artigo aqui do Sino de Dort que traz clareza a isso. O artigo número 1, que fala sobre a depravação. Todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Por isso Deus teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado sob maldição e condená-la por causa do seu pecado. Lembrando, Filipe sempre fala isso. Se Deus condenasse toda a raça humana, Deus seria totalmente justo. Ninguém merecia ser salvo. Se Deus pegasse todos os descendentes de Adão, embrulhasse no papelzinho, igual a gente fazia na escola para jogar bola, jogasse, não sei, Deus estava totalmente justo. Nós merecemos isso. De acordo com essas palavras, o apóstolo, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O artigo 4 aqui dos Cânones de Dort. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem neste evangelho, mas aqueles que aceitam e abraçam Jesus o Salvador com fé verdadeira e viva, não são redimidos por ele da ira de Deus e da perdição, e presenteado com a vida eterna. Então a única maneira se a ira de Deus de sair sobre nós, é a gente crer em Jesus, porque a ira de Deus foi derramada sobre o Filho, naquela cruz. Irmãos, não adianta. Nós não podemos se salvar. Pode falar para os seus parentes, para os seus vizinhos, você não pode salvar, você é incapaz. Não tem como se salvar. Agora uma aplicação para aqueles que creram em Jesus. Para pensar sobre essa aplicação aqui. Saber de nosso estado de corrupção e da depravação total fará com que amemos mais a Deus. Isso é interessante, cara. Eu tive várias fases da minha vida, né? Várias fases. Minha fase primeiro foi eu me converti numa igreja de linha arminiana, né? Totalmente. Eles não sabiam que era arminianismo, nada mais que era arminiano. Depois de um tempo eu fui para o liberalismo teológico, que é outro extremo perigoso. Então eu fiquei nesses dois extremos, extremamente perigosos. Mas a graça de Deus me trouxe de volta. Mas eu lembro que há 7 anos, mais ou menos atrás, faz 6 anos que o Felipe veio, né? 6 anos, né? 7 anos atrás, quando eu comecei na igreja do pastor Apio, na igreja Vida Nova, primeira vez que eu fui lá, eu estava conhecendo... O primeiro contato que eu tive com a igreja reformada foi com o Sino de Dort, pregado pelo Frank Ferreira, por um amigo meu lá no Brasil. Mandou, Alex, vê aí o que você acha.
Eu fiquei meio resistindo àquilo, porque eu tinha uma visão totalmente distorcida do calvinismo, mas eu vi. Primeiro contato que eu tive. Eu resisti um pouquinho. Mas quando fez sentido para mim os 5 pontos, foi quando eu li um livro do bispo J.C. Wylie, que é Santidade, quando ele fala no capítulo 1 sobre a depravação total. Na hora que eu li aquele capítulo, eu entendi. Virou a chave. Caiu a ficha. Aí fez todo sentido para mim. E a partir disso, eu amei mais a Deus. Eu vi que eu estava muito mais perdido do que eu pensava. Eu achava que eu não estava tão perdido, mas eu estava muito mais perdido. E eu comecei a amar mais a Deus e a sua graça. Isso afetará a nossa adoração a Deus, a nossa devoção a Deus, né? E a maneira com que tratamos as outras pessoas, especialmente os nossos inimigos. Olha que interessante. Estava conversando com a Camila ontem à noite sobre isso. A teologia arminiana, ela produz uma coisa que ela não queria produzir, mas ela produz orgulho. Porque a pessoa se salva. Eu lembro disso. A gente se acha mais merecedor do que os outros. A gente não consegue olhar para a gente olha para as pessoas de cima. Agora, a doutrina da soteriologia calvinista te humilha, te esmaga. Você não consegue olhar para outra pessoa e vê-la mais pecadora. Tipo assim, você se torna o maior pecador. É o que Paulo fala, eu sou o maior de todos os pecadores. Você não consegue medir mais ninguém a partir de você. A medida é Deus. Toda vez que você olha para Deus, você fala, nossa, eu sou o maior de todos os pecadores. Então você começa a olhar para as pessoas e você não se acha melhor que ninguém. Você é jogado na sua posição mesmo. Como a soteriologia arminiana, ela faz o oposto, ela exalta a pessoa incha. Ela se acha, porque ela participa. Ela pode aceitar ou recusar. Depende dela a perseverança. Ela persevera, ela se salva. Mas a salvação da soteriologia calvinista é uma salvação totalmente de Deus, é monergista, pertence a Deus, do começo ao fim. A gente cantou aqui. Deus é soberano, Deus salva. Deus nos salvou. Deus nos salvou. Por quê? Por graça. Eu olho para os meus amigos e vizinhos, eu pratiquei tanto mal, mais que eles. Mas é graça. E Deus escolhe os maiores pecadores. Paulo perseguiu a igreja, ele participou da morte de Estevão, Deus escolheu ele. Nós vivemos uma vida totalmente depravada antes. Fosse passar o que a gente viveu aqui, Deus que nos livre de passar aqui, mas a gente viveu uma vida de oposição contra Deus, Deus nos escolheu por graça. Resta-nos viver uma vida de total devoção a Deus, de amor a Deus, e olhar para as pessoas com misericórdia, especialmente nossos inimigos, porque a gente foi salvado por graça. Irmãos, vou encerrar aqui. Próxima semana a gente conclui os 4 pontos, se Deus quiser. A gente vai ver próxima semana. Vamos orar aqui. Esse ponto, irmãos, é o mais importante, porque ele vai fazer sentido nos demais pontos. Se você não entender a depravação total, você não vai entender a eleição condicional, você não vai entender a expiação limitada, você não vai entender a graça redentiva, você não vai entender a depravação total. Faz todo sentido para os demais pontos. Vamos orar?